Olá, meus amigos, como vocês estão? Eu sou o João Vitor. Olá, meus amigos, paz e luz a todos, eu sou a Gabriele e este vai ser o nosso quarto Evangelho no Lar. Amigos, antes de iniciarmos o Evangelho de hoje, a gente vai passar algumas orientações. Para que são essas orientações? Para o Evangelho no Lar ocorrer de uma forma mais fluida, de uma forma mais correta. Primeiro, se você vai fazer o Evangelho no Lar com mais membros da família, favor chamar todos agora para ficar já todo mundo reunido já para fazer o Evangelho no Lar. Caso for fazer você sozinho e tiver mais membros da família, pedir para o pessoal ficar em silêncio para respeitar esse momento de conexão com a espiritualidade. É muito importante estarmos nesse momento presentes e conectados com a espiritualidade. Então, peça para o pessoal colaborar e respeitar um pouco a prática. O interessante também é estar num ambiente calmo, num ambiente tranquilo. Pode fazer, se estiver numa mesa, pode reunir a família numa mesa, onde você estiver. Até pode ser sentado numa cadeira mesmo, tá? Mas seja um lugar tranquilo e confortável, para você conseguir fazer o Evangelho de hoje. Peço também, meus amigos, para que vocês peguem 1 litro de água, ou uma jarra, ou um copo também, porque durante a prática do Evangelho, a gente pede para os mentores espirituais, as egrégoras de cura, comparecer tanto aqui na nossa casa como na casa de vocês. E esses mentores, eles colocam fluidos energéticos na nossa água. O que são esses fluidos energéticos? São remédios astrais. E esses remédios eles têm para diversas áreas, até males físicos e principalmente males espirituais. Então é muito importante durante a prática do Evangelho ter uma garrafinha de água, pois no final do Evangelho a gente faz uma prece e essa prece é para a fluidificação da água. E aí os mentores vão lá e vão dar esse auxílio para todos nós que estamos aqui conectados e querendo estar nesse momento para a prática do Evangelho. Então peguem a aguinha de vocês, para vocês verem, a nossa também está aqui, está esperando para ser fluidificada, né? Então vamos lá, peguem um jarrinho, 1 litro, ou um copo também, se vocês quiserem, não tem problema. O importante é deixar ali para poder ser fluidificado. Meus amados, após a leitura do texto, nós dois faremos uma reflexão sobre o nosso ponto de vista do texto lido. E também, logo após a nossa reflexão, eu vou pedir para vocês fazerem uma pausa para que vocês também possam tirar as suas próprias reflexões. Se vocês estão com mais membros da família, que todos possam falar opinião sobre o texto lido, fazer perguntas, discutir entre vocês sobre toda a mensagem que foi lida. E depois que vocês fizerem essa pausa, voltem para o vídeo, porque daí a gente vai fazer a prece da fluidificação da água e a prece final para o encerramento do Evangelho. Agora, nesse momento, nós iremos começar o Evangelho. Então, eu peço que todos vocês fechem os olhos, se conectem com as energias divinas. Que a paz de Jesus nos envolva e nos ampare neste nosso encontro de corações. Mestre Jesus, que conheceis todas as nossas imperfeições, que nos ama profundamente, auxiliai-nos a compreender as leis divinas. Faz-nos entender teu Evangelho de luz. Ensina-nos a aplicá-lo em nossas vidas, a fim de que sejamos cada dia melhores do que fomos ontem. Auxilia-nos, Mestre, a reconhecermos e corrigirmos nossas falhas, nossas imperfeições. Dai-nos força e coragem para sermos humildes e mostrar-nos o caminho da iniciativa para solucionarmos nossas dificuldades. Mostrar-nos o caminho da persistência para evitarmos o desânimo. Mostrar-nos o caminho da caridade para evitarmos o egoísmo e podermos dividir os benefícios que recebemos todos os dias. Auxilia-nos a sermos merecedores do teu amor e seja, Senhor, sempre nossa fonte de inspiração. Que assim seja.
Meus amados, hoje nós leremos mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos ler esta versão aqui. Se você tem outra versão na sua casa, não tem problema, pode acompanhar por ela. Hoje nós vamos ler o capítulo 9, que se chama Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. O tópico é a paciência. Quem ditou essa mensagem se denominou como um espírito amigo, em Havre, em 1862. Agora vamos começar a ler o texto. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos atormenteis, portanto, quando sofrerdes, mas, ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor neste mundo, para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência é também caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade da esmola, dada aos pobres, é a mais fácil delas. No entanto, há uma bem mais difícil e, consequentemente, bem mais louvável, que é perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para nos servirem de teste em nossos sofrimentos e colocar nossa paciência à prova. Sei que a vida é difícil, ela se compõe de 1000 coisinhas que são como alfinetadas que acabam por ferir, mas é preciso observar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos em contrapartida. Então, reconheceremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Coragem, amigos! O Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais do que qualquer um de vós e não tinha nada de que pudesse ser acusado, enquanto vós tendes vosso passado a expiar e tende de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Esta palavra resume tudo. Meus amigos, que texto incrível, né, que a gente pôde observar a Gabriele lendo, que dá para tirar bastante reflexões, né, sobre esse texto lido. Quando a gente fala do Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente vai falar um pouco mais sobre a doutrina espírita, a filosofia espírita, né? Ela é uma filosofia que nos ensina a ser tolerante e paciente com as outras pessoas. A base da doutrina espírita em si é a caridade. E quando a gente fala de caridade, não só a caridade no sentido material, de questões financeiras, mas também essa caridade de entender o outro, a caridade de ter compreensão que cada um está no seu momento, cada um está no seu nível, né, espiritual. Aqui na Terra a gente tem diversos espíritos e cada um está na sua caminhada, não que haja um que está lá na frente e o outro está lá atrás, não, cada um está trilhando a sua própria jornada. Cada um vai chegar na linha de chegada no seu determinado ritmo. Óbvio que, como a filosofia espírita nos ensina, ter esse entendimento pode muitas vezes nos auxiliar nesses momentos que precisamos de maior compreensão, como esse texto foi apresentado, onde a doutrina em si explica a importância da gente ser paciente. E a paciência, ela é uma qualidade que hoje, nesse mundo, ela é quase inexistente. As pessoas sempre estão com ansiedade, as pessoas sempre estão querendo as coisas e agindo por impulso. E nesse de agir por impulso, ela acaba às vezes ferindo o outro. Ela acaba às vezes não só ferindo ela mesma, mas até alguém que ela ama.
Por isso que quando a gente fala no sentido de ter a paciência que o texto está querendo nos falar, é valorizar a compreensão, é valorizar a tolerância, né? E precisamos entender que a filosofia espírita ela sempre vai frisar isso: o amor, a fraternidade, a paciência, a compreensão. E cabe nós que fazemos o Evangelho no Lar, mesmo não sendo espíritas, mas esses são valores espirituais, não são valores do espiritismo, são valores que o ser humano deveria já ter como valores fundamentais. O espiritismo ele só está elucidando algo que deveria ser normal, mas infelizmente isso acaba sendo algo meio que anormal na nossa sociedade. E mesmo sendo anormal, agora falando pessoalmente de nós, eu sou aqui, a Gabriele, vocês, a paciência eu sei que é difícil, ser tolerante é um desafio, porque a gente lida totalmente com pessoas. Todo dia no nosso cotidiano a gente está lidando com pessoas. Às vezes é no trabalho, às vezes é um conflito também familiar, né? Sempre estamos lidando com pessoas. E nisso de lidar, às vezes é complicado, porque são pessoas com gostos diferentes, são pessoas com bagagem espiritual diferentes. Mas cabe a nós perceber se estamos juntos ali, é porque tem um motivo. E a paciência, ela entra como um desses motivos. Esse motivo da paciência é para a gente aprender a amar, para a gente aprender a ter respeito pelo outro. Apesar de ser difícil, né? Não vamos falar que é uma tarefa fácil. Não é. Realmente é difícil. Por isso que aqui na vida a gente tem as dificuldades. E todas as dificuldades a gente tem a capacidade de superá-las. Por pior possível que seja, toda dificuldade ela é superada. Deus jamais daria uma cruz para nós se a gente tivesse a capacidade de carregar. Ninguém aqui está carregando um peso a mais do que consegue suportar. Porque se tivesse, seria injustiça. E Deus é justo. Né? Então, assim, repense um pouco sobre ser mais tolerante e compreensivo com as pessoas. Quando a gente é compreensivo com as pessoas, às vezes a gente entende até o ataque do outro. A gente entende porque o outro está agindo daquela maneira. As pessoas, às vezes, elas se atacam o outro porque por dentro elas estão feridas. E elas querem descontar em alguém. E nisso que acabar descontando, ela pode ferir a nós. Né? Mas cabe a nós, que queremos exercer a paciência, identificar isso. E não combater guerra com guerra. Porque guerra com guerra, nenhum dos lados vence. Mas quando a gente combate a guerra com amor, já temos um vencedor. Então analise esse ponto. Analise isso que a doutrina espírita gosta de frisar. A importância da compreensão, do amor, do acolhimento fraterno. Porque esses são os valores fundamentais para um espírito que está buscando uma ascensão espiritual. Meus amados, como o João falou, exercer a paciência não é fácil, é um teste. E somos testados a todo momento. Às vezes você vai ter que ser paciente com uma pessoa no trânsito. Você pode não estar errado, mas por que você vai descontar na outra pessoa algo que você sabe que não fez de errado e que no final só vai atrair briga, discussão desnecessária? A paciência, Deus não vai te dar a paciência numa bandeja e pronto, sou paciente, nunca mais vou me estressar com ninguém, nunca mais vou passar raiva. Não é assim que as coisas funcionam. Deus, a espiritualidade, ela vai te testar para saber se você realmente aprendeu a ter paciência. E como vão ser esses testes? Vai ser naquele momento no trânsito, vai ser quando uma pessoa no trabalho desconta a frustração que ela está sentindo em você. E o que você vai fazer? Você vai descontar a sua frustração nela? Às vezes, a gente precisa fazer concessões e entender que no momento, se aquilo realmente não é de fato direcionado para você, se é só a frustração da pessoa com ela mesma, então para que alimentar aquilo? Pratique o silêncio. O silêncio muitas vezes é a melhor maneira de se lidar numa situação de estresse, numa situação difícil. E com o silêncio a gente aprende a ter paciência, aprende a escutar e a entender muitas vezes por que a outra pessoa está fazendo aquilo. Não é fácil ser paciente, também não é fácil aplicar a lei do silêncio. Às vezes a gente não consegue, acaba explodindo também.
mas no final você percebe que você fez errado, que você poderia ter agido de outra maneira. A paciência, ela é um dom muito difícil de ser conquistado, é uma virtude muito difícil, mas ela pode ser alcançada. Se Jesus alcançou, nós também podemos alcançar. Jesus falava que tudo que ele fazia, a gente também pode fazer. Não só na questão dos milagres, mas também nos ensinamentos que ele tinha, no conhecimento que ele tinha. Tudo que ele conquistou, todos os conhecimentos que ele tinha, que ele possuía, a gente também pode ter. Nós precisamos entender, meus irmãos, que cada um de nós está num ponto da jornada. E não basta a gente julgar o ponto que a outra pessoa está. Se você percebeu que alguém te maltratou ou foi impaciente com você, se você não quer alimentar essa rede de amargura, de raiva, tente você ser o paciente. Faça você diferente do que a outra pessoa está fazendo. Você pode ser julgado por ser o diferente, muitas vezes por não querer entrar numa discussão ou não querer arrumar briga no trânsito, por exemplo. Mas tenha certeza de que essa atitude diferente vai estar te beneficiando lá na frente. Então, meus amados, vamos tentar ser mais pacientes e aproveitar as oportunidades que aparecem no nosso dia a dia para exercermos a paciência. Nesse momento, meus amados, eu vou pedir para vocês tirarem as suas próprias reflexões. Discutam entre vocês com os membros que estão fazendo esse Evangelho no Lar, ou se você estiver sozinho, também pense nas suas próprias reflexões sobre o texto. Volta na parte que o texto foi lido, se você quer ter mais embasamento para pensar melhor nas palavras que foram lidas, tá bom? Então pausem o vídeo agora e depois que tirarem as suas próprias reflexões, voltem para a prece final e para a fluidificação da água. Neste momento, meus amados, fechem os olhos, elevem o pensamento ao alto, sintam as energias, os fluidos benéficos que foram produzidos nesta reunião. Pedimos ao Senhor, nosso Mestre Jesus, e aos bons espíritos amigos que aqui estão, principalmente aos integrantes da corrente médica do espaço, que coloquem nesta água os fluidos astrais magnéticos, vitais e espirituais de que precisamos para curar as doenças, enfermidades e anomalias existentes em nossas almas e corpos físicos. Agradecemos aos bons espíritos amigos que vieram nesta reunião comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Gratidão, que assim seja.